Muito bom dia a todos. Eu estava aqui conversando com o Domingos, que já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu escolho um tema, ele escolhe uma música, aí ele canta, ele faz uma abertura e fala, nossa, que interessante, né? Parece que as coisas casaram. Aí eu brincava com ele que não é a gente que escolhe, né? É alguém que escolhe e direciona com certeza e vem de encontro às necessidades nossas e de maneira que a gente aqui seja um mero instrumento, às vezes com uma cordinha quebrada, com uma coisa não muito afinada, mas que sirva para trazer a essência dessa mensagem tão maravilhosa que a doutrina nos traz. Hoje, eu gostaria de conversar um pouco sobre vocês, e já dá para imaginar que 1 hora é pouco para esse assunto, mas eu vou ficar na 1 hora, fiquem tranquilos. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que a doutrina nos ajuda a compreender em relação ao que seria o sentido da vida. E com todo o carinho do meu coração, esta palestra, esta fala, esta reflexão, ela é dedicada a quem está se sentindo cansado, sobrecarregado, quando aqueles momentos que todos temos que parece que a vida está pesada demais, que a gente não está dando conta, ou que Deus errou com a gente, que mandou a gente para uma tarefa, para uma situação que a gente não vai conseguir, né? Então, nós temos esses momentos de vida, e essas reflexões, elas devem se prestar bastante a alicerçar nossas convicções acerca do que seria a vida, e qual o sentido disso tudo? Porque, às vezes... Vamos ver se entra aqui. Vamos lá. Antes de nós iniciarmos, trouxe algumas obras nas quais a gente se baseou para organizar esse estudo. A primeira delas é O Sentido da Vida, de Herculano Pires. Evangelho segundo o Espiritismo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Quem estiver sofrendo aí, leia O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas comece pela terceira parte, O Problema da Dor. É uma obra absolutamente consoladora, no sentido de que nos esclarece sobre o papel da dor, da dificuldade nas nossas vidas. Também nos baseamos em Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, numa obra fantástica, que não é espírita, do Dr. Viktor Frankl, que é um psiquiatra que se tornou um psicanalista num campo de concentração, intitulada Em Busca do Sentido. Mentes Depressivas, de Ana Beatriz Barbosa Silva, fragmentos de alguns poemas brasileiros e uma obra fabulosa, também não espírita, da doutora Ana Cláudia Quintana Guimarães, que trabalha com pacientes, trabalha com cuidados paliativos, com terminalidade da vida. Então, ela escreveu um livro baseado nas suas experiências, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela não fala de morte, ela fala de vida no livro, porque a morte nos faz pensar na vida, né? Então, às vezes, a gente está assim, né? A gente lê um poema como esse, a gente se identifica, e a gente vai saber por quê. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Gauche é errado, é fraco, é torto, é aquele que não dá certo. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Às vezes a gente se sente assim, né? E vejam esse poema, um dos mais conhecidos de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro.
nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Às vezes a gente vai vivendo e vai se frustrando, vai se amargurando, vai perdendo aquele brilho no olhar, e aí você olha uma foto e fala, meu Deus, como eu era? O que aconteceu? Que eu me tornei essa criatura talvez amarga, talvez cansada, talvez abatida, cheia de mágoas e frustrações, porque a vida nos traz desafios. E se nós não soubermos entender o que eles significam, é mais ou menos assim que a gente fica. E isso explica a popularidade desses poemas, porque quando a gente lê alguma coisa assim, muitos de nós, se não a grande maioria, se identifica com isso, ou já se sentiu assim em algum momento. Então, eles são muito lidos, muito conhecidos. Por outro lado, a gente vive, principalmente na atualidade, né, onde a gente tem aí Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, um monte de mídias sociais, nós vivemos uma ditadura da felicidade. Se, por um lado, de alguma sorte, ou em boa parte do tempo, ou em alguns momentos, a gente se sente como naqueles poemas de Drummond e da Cecília Meirelles, aí a gente abre lá no Instagram, abre num domingo, né, e está todo mundo de boa. É churrasco, é passeio, está todo mundo feliz, aparentemente está todo mundo saudável, famílias reunidas. A gente vai olhando, e se você já está meio para baixo, você vai ficando um pouco mais, porque você não teve vontade de sair, você está com algum problema, você está com algum familiar no hospital, você está naquele momento de vida difícil. E aí parece que é só você, né, que está assim, porque o resto do mundo está bombando de alegria. E eu? E a minha vida? O que é? É um fracasso? É dor atrás de dor? Como será que eu estou vivendo? Gente, isso aqui é uma ilusão. É uma mentira. Às vezes a pessoa está brigando no meio de churrasco. Peraí, vamos tirar uma foto, vamos postar, né? Todo mundo termina, né? Um falando mal do outro, o outro. Não é aquela maravilha que está ali. Aquilo é um flash, é um instantâneo para postar. A vida de ninguém é aquilo o tempo inteiro. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Acorda às 6 da manhã, pleno de felicidade, explodindo de alegria todo dia. Tem dia que a gente não está muito bem. E até é bom que a gente às vezes fale, hoje não estou muito bom, porque se a gente não tiver mesmo naquele dia mais iluminado, a pessoa até já sabe, né, que convive com a gente, então tudo bem. Faz parte da natureza humana, faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte dos desafios da vida, que às vezes a gente sente que estão mais pesados, às vezes você vai ter um dia mais complexo, você já sabe disso. Então, você não está tão feliz naquele dia. E tudo bem ser assim. Mas parece que tem que estar, né? Porque a gente olha nas mídias sociais e a pessoa... Tem alguns que você sabe que ele não está assim, que ele não sente aquilo, mas ele posta. Então, não embarquemos nessas ilusões, porque isso são criações que fazem, às vezes, com que a gente se sinta tão diferente, tão menos, né? Mas não é para isso, não. A gente não é tão diferente e não tão menos. Porque por trás dessa máscara, às vezes o que existe é isso. Frustração, e às vezes muita. Então, a pessoa, às vezes, por um mecanismo que a gente não vai detalhar aqui, ela tenta aparentar e ostentar uma coisa completamente diferente daquela que ela sente. E, às vezes, a gente, inadvertidamente, acredita e parece que o mundo é sempre feliz para todo mundo, menos para nós. Não. Todos somos muito parecidos nas nossas lutas, nos nossos enfrentamentos, nos nossos desafios, pelo menos aqui em Araraquara, né? Acredito que a maioria de nós se identifique uns com os outros
na grande maior parte do tempo, né? Enfim, outro dia a gente foi no almoço da USE, encontrou com um, e como é que você vai? Estou bem. A coluna está assim, a perna está assim. Foi unânime, até a minha, né? E também já está rateando e tal, e tudo bem, a gente estava lá, encontramos amigos, aí voltei para casa, dirigindo, minha mãe do lado, ela sai pouco, aquele dia foi bom. Ela falou, você sabe que eu estou voltando para casa até mais leve, até mais confortada? Eu falei, eu já sabia, né? Eu falei, por quê? Porque eu vi que todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem dor, estão em toda dificuldade. Eu falei, por isso que a senhora devia sair mais. Conversar mais, interagir mais e ver que, de fato, a gente é tudo mais ou menos farinha do mesmo saco. Senão a gente não estava aqui nesse mundo, vivendo como a gente vive, né? E, embora tenhamos diferenças, os nossos desafios, melhor dizendo, eles são parecidos. Em família, com o corpo físico, faz parte da essência humana, né? Mas aí, às vezes a gente se pergunta, o que é a vida? E esta é a grande contribuição da doutrina, né, para a gente. Por que e para que vivemos? Por que a gente vem aqui nesta terra? Deus nos manda aqui para sofrer, para penar, para passar dificuldade, dor. Claro que temos os momentos de alegria também, né? Mas eles não são perenes, como muitos de nós gostaríamos. E aí a gente se pergunta, e a dor, no sentido, né, do sofrimento, da experiência que exige mais de nós? Será que faz parte da vida? Será que essa vida tem sentido? Será que a dor tem sentido? Porque a dor parece fazer realmente parte da existência humana. E a gente, às vezes, se perde, né, nessas reflexões. É claro que elas surgem, por isso eu coloquei a dor aqui, quando a gente está passando por uma dificuldade. Porque quando está tudo bem, está tudo ótimo na família, com você, realmente você acorda pleno de felicidade, que dia lindo, que domingo maravilhoso, olha para a sua vida, olha em torno e fala, ai, obrigada, meu Deus, não tenho problemas. Nesses dias, nesses períodos que existem, graças a Ele, a gente não se pergunta muito essas coisas. A gente vai vivendo e vai curtindo aquele momento, né? Quando eu conversava com um amigo meu já desencarnado, eu falava, ai, Francisco, mas eu estou tão bem, eu estou passando por uma fase. Ele falava para mim, falava, Cláudia, aproveite. Aproveite. Porque isso termina, depois vem outra, depois volta. E é assim, ele sempre falava. Então, quando às vezes eu estou numa fase assim, eu lembro dele, e vem a voz dele falando, aproveite, né? Porque é isso. Termina para vir outra fase, que termina também, para vir um período de oásis, onde a gente passa mais tranquilinho, né? Mas a vida é pontuada por esses momentos. E aí a gente pode se perguntar, né, depois de várias reflexões, será que essa vida tem sentido? Porque o grande problema é que, às vezes, nós passamos por uma experiência difícil que exige mais de nós, e dependendo de como a gente enxerga a vida, do que a gente acha da vida, da nossa vida, da vida em geral na Terra, a gente acha que não faz sentido mais. Não, para viver assim, prefiro não estar mais aqui. Será? Será que há alguma situação em que a gente chegue nessa conclusão? Ou, às vezes, a pessoa está vivendo, está encarnada, e não sabe nem por quê. Ela não se encontrou, ela não entendeu, ela não achou ainda o motivo que a faz estar aqui e encontrar alguma alegria, algum sentido nesta vida. Mas creiam, existe. Às vezes ainda a gente não achou, e às vezes a gente já tem 30, 40, até 50 anos ou mais. E deve ser muito difícil viver uma vida onde a gente não vê sentido para ela. Eu tive uma experiência assim na minha família,
E, infelizmente, essa pessoa não encontrou, por volta dos 56 anos, ela conseguiu, depois de algumas tentativas, se suicidar, o que foi uma tristeza, né? Porque não via sentido em passar pelas dificuldades da vida, que talvez, no caso dela, nem tivessem sido tão imensas assim, mas para ela eram muito grandes. Bom, aqui nós temos uma representação muito bonita de Rafael Sanzio, está lá na galeria do Vaticano, representando uma reunião de grandes filósofos da história, todos numa mesma cena. E nós trouxemos essa obra para nos lembrar que esta tem sido a grande busca de todos aqueles que se põem a pensar na vida. Qual é o sentido da vida? Para que a gente está aqui? Para que a gente vive? Qual a nossa origem? Qual a nossa destinação? Reflexões acerca da criação, acerca do universo, acerca do próprio Criador. Tudo isso é o material sobre o qual os grandes filósofos têm se debruçado. E são os grandes questionamentos da vida de todos nós. O professor Herculano Pires nos diz: procuram os homens construir várias espécies ou sistemas de explicações para a vida. Numerosos livros foram escritos, milhares de conferências são diariamente pronunciadas, no intuito de tornar suportável a existência para todos, aplainando o escarpado caminho dos desiludidos e descrentes. Aqui nós queríamos fazer um destaque para o Dr. Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que foi, como judeu, levado para um campo de concentração, separado da sua esposa, ele era recém-casado, e ali ele aprimorou uma linha de psicoterapia que ele já vinha trabalhando nela, que é a psicoterapia centrada no sentido, né, a busca do homem pelo sentido, que é traduzida como a busca do sentido. E ele foi observando algumas coisas interessantes entre os prisioneiros do campo de concentração. Ele viveu, então, 3 anos no Holocausto, viu os seus primeiros manuscritos sobre logoterapia, que é essa terapia centrada no sentido da vida, ser destruído pelas forças nazistas, e ele percebeu que a cada 29 presos, um conseguia sobreviver. E, normalmente, era aquele que tinha alguma coisa por realizar, um forte desejo, uma espécie de missão, uma tarefa que ele gostaria de realizar quando saísse dali. Então, esta criatura, numa situação de campo de concentração onde se perde tudo, né, que é essencial até a dignidade humana, por alguma razão, elas tinham um sentido e uma motivação para viver tão forte que as que sobreviviam as que tinham algo muito importante no seu ponto de vista para realizar quando saíssem dali. E, efetivamente, eram as que conseguiam sobreviver. Ele próprio, né, sobreviveu, e ele tinha uma forte razão para continuar vivo, escrever seus livros e se reencontrar com a sua esposa Tilly. Como lição disso tudo, ele percebeu que o ser humano é capaz de suportar os mais intensos sofrimentos quando tem um sentido para a sua vida. Uma tarefa cobrando realização, uma missão intransferível. Quando você tem isso em mente, você enfrenta a vida, os reveses, com uma força, com um entusiasmo que você não tem quando você não tem essa noção de compromisso, de tarefa a realizar.
Vocês já viram quando, às vezes, acontece uma situação da perda, né? Ou de um cônjuge, ou da mulher, ou do marido, e o que fica tem filhos pequenos? Ele enfrenta, ele leva em frente, fala, não, eu vou viver, como é que ele fala? Vou viver pelos meus filhos ou para os meus filhos. E a pessoa encontra forças porque ela tem 2, 3 crianças para criar, para educar. É o sentido da vida daquela pessoa naquele momento, e vai ser por um bom tempo. Ou quando se perde um filho e ficam outros, né? Eu tenho os outros, que eu preciso estar aqui para cuidar deles. Esse é um dos motivos, inclusive, que os estudos mostram que as mulheres, nada contra os homens, é só um dado estatístico, buscam mais os cuidados médicos, buscam diagnósticos, porque se eu estou com uma dor, já vai querer saber logo, porque elas têm esse sentido de cuidar, especialmente dos filhos, né? Outro dia, conversando com minha mãe, ela falou, eu tinha muito medo de morrer cedo, de deixar vocês pequenos. Isso é um sentido para a vida, que faz com que a pessoa encontre força, sei lá onde, para enfrentar um dia de trabalho difícil, um período de emprego complicado, e todas as coisas que acabam surgindo. Então, pode não ser um filho, pode ser pais que precisem de você, pode ser um ideal que acalente o seu coração, mas é preciso buscar algo que faça sentido, não importa o quê, que faça sentido para nós e que nos dê forças e energias para levantar todos os dias, porque temos que fazer determinada coisa. Deve ser muito difícil nós termos que levantar da cama de manhã, sendo que tanto faz se a gente levantar ou não levantar, se a gente acordar às 9, às 10 ou às 6, porque ninguém precisa de nós, ou a gente não vai ter que realizar nada. Deve ser um vazio muito grande. E nessa linha, a gente já vai identificando que a realização, o trabalho no sentido espírita, que é toda ocupação útil, já cumpre um papel importantíssimo nas nossas vidas, no sentido de dar sentido a elas. Mas eu não estou desempregado. Mas, às vezes, é um trabalho voluntário que você gosta de fazer, que você tem prazer naquilo, que você é bom naquilo. É isso. Naquele momento, às vezes, você não está ganhando dinheiro, ou a situação está difícil, mas você vai fazer algo que preencha a sua vida de significado, não importa o que seja. Esta busca é muito importante. Nós precisamos, como seres humanos, nos sentir úteis, porque somos, senão não teríamos sido criados. Mas é preciso que a gente sinta que está empregando os nossos dias com utilidade. Mas eu não trabalho fora, eu não faço nada, eu fico em casa, faço comida, cuido desse, daquele. Que utilidade maior que isso? Tudo depende de como você olha para isso. Mas eu sou uma simples dona de casa. Simples dona de casa? Onde existe isso? Cada vez mais eu valorizo imensamente esse trabalho, que é um dos mais fantásticos, porque é o esteio, é o suporte de todos os outros, daqueles que saem, porque voltam, a casa está ali, a comidinha está feita, a jantinha está em ordem, né? Uma simples dona de casa, que estrutura e dá apoio para a vida de todos os outros. Onde existe uma simples dona de casa? Eu cada vez menos acho que isso é simples. Então, olha, quando ele conseguia ressuscitar a esperança dos prisioneiros, o sofrimento, a esperança dos prisioneiros, o sofrimento ganhava sentido, tornando-se facilmente, nas palavras dele, suportável. Deixamos de nos preocupar com o sofrimento atual e nos projetamos no futuro em alguma missão que precisa ser concluída, seja qual for. Com isso, temos um para que viver.
pessoa fala, mas eu estou com 80 anos, 90 anos, já fiz tudo que tinha que fazer. Será? Será que acabou o sentido da vida? Porque já criei os filhos, já tenho os netos, já tenho os bisnetos. Gente, sempre vai ter um sentido para a sua vida enquanto você estiver aqui. O Dr. Viktor Frankl diz que até mesmo quando estamos doentes, acamados, nós podemos encontrar um sentido naquela existência, daquela forma. Pode ser que a gente esteja conseguindo levar aquela situação de uma forma tão boa que sirva até de consolação e de estímulo a outros que passem por situações semelhantes. Aí já tem um sentido. Da maneira como você enfrenta as suas dores. Pode ser e é referência para outros que convivem com você. Então, não existe momento de vida em que efetivamente ela não tenha sentido. E vejam que interessante, ter esperança num futuro, numa realização, numa conquista, é fundamental para que nós passemos por momentos mais difíceis. Quando ele fala de projetar no futuro a sua mente em alguma missão a ser concluída, em algum objetivo a ser alcançado, eu me lembro de quando eu estudava para o vestibular. Estudava. Minha mãe fala, sai um pouco, vai passear, seus amigos estão no churrasco. Eu falava, não, mãe, eu vou ter tempo para ir no churrasco. Eu não sabia de nada disso, mas eu entendia que aquele momento, vamos colocar entre aspas, de privações, era um deserto que eu iria atravessar para chegar num outro ponto que eu almejava. Porque eu já me via na faculdade, eu já me via formada, me realizando profissionalmente. Era isso que eu mentalizava automaticamente, enquanto eu estava ali ralando para entrar no vestibular. Né? Então, era sofrimento? Não, não dá para dizer que era sofrimento. Era um investimento de tempo e energia para chegar num local ali na frente que eu esperava chegar e estava trabalhando por aquilo. Então, quando a gente tem isso muito forte na nossa cabeça, na nossa mente, a gente passa por um momento mais difícil, por um momento, né? Vamos pensar no sentido material, né? Eu estou construindo uma casa, enfim, mas eu agora não posso comprar muita roupa, eu não posso sair para almoçar em restaurante, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas tudo bem porque eu tenho um objetivo mais adiante e eu vou conquistá-lo. Do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, é a mesma coisa. Né? Nós termos algo pelo qual a gente vive. Outro dia estava conversando com uma conhecida, e os 2 filhos estão concluindo as faculdades e tudo, e ela teve uma vida difícil. Para que os 2 filhos pudessem estudar, ficou viúva cedo, e uma vida de lutas. Ela falou, Cláudia, mas valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu e meu marido renunciamos para que hoje eles estivessem nesse ponto. Porque é para isso que a gente viveu. Ela estava feliz, realizada, ela não estava frustrada, porque ela deixou de fazer muitas coisas, porque aquilo tinha sido uma escolha e era aquilo que dava sentido à vida. Então, cada um de nós encontra um sentido, e a pessoa fala, mas eu não casei, não tive filho, minha vida é uma vida meio vazia. Né? Outro dia eu ouvi isso de uma pessoa, falar, eu não sei, eu acho que a pessoa solteira ela tem uma vida tão vazia. E eu estava perto, e tinha mais umas pessoas solteiras, eu olhei e comecei a rir interiormente. Né? Não levei a mal, porque, particularmente, quem não me conhece, eu sou solteira, não tenho filhos. Mas o que eu não tenho é uma vida vazia. Nunca senti isso, graças ao bom Deus. Né? A gente vai buscando se ocupar de outras coisas que nos preencham e nos tragam alegria. Então, não é ser casado, ser solteiro, ser novo, ser velho. A gente busca e encontra um sentido. Com certeza, há tanta coisa para realizar nesse mundo, né?
Então, aí a gente se lembra da frase atribuída a Nietzsche, até hoje eu não sei se é dele, mas é ótima. Quem tem um para que viver, quase sempre encontra um como viver. Se você sabe por que você está aqui, para que você está aqui, você encontra um jeito de viver mesmo na adversidade. E a gente vai falar um pouco sobre a dor, sobre a adversidade daqui a pouco. Antes, vamos resgatar uma fala de Joana de Ângeles, que nos fala também que a vida, naquele livro Vida, Desafios e Soluções, a vida tem um sentido. É um sentido de realidade, é um sentido que a gente encontra quando a gente conversa com as outras pessoas e vê como é a vida de cada um. Então, a nossa vida tem um sentido aqui na Terra. Daqui a pouco a gente vai colocar qual é. Mas o homem sofre porque ele quer viver a vida dele segundo um sentido que ela chama de sentido atribuído, que baseia-se em ilusões, que ela chama de pensamento mágico, que é um pensamento não muito amadurecido emocionalmente, daquela pessoa que projeta a sua vida assim: bom, eu vou ser feliz, a minha vida vai ser boa, vai ter sentido, se eu me casar, se eu tiver filhos, se eles forem bem-sucedidos, se eu estiver bem profissionalmente, etc, etc. Então, ela monta uma projeção na sua cabeça, um sonho, uma idealização, que às vezes é uma ilusão, porque não se concretiza. E à medida em que aquele quadro bonito que ela pintou para a sua vida não se concretiza, a criatura vai se frustrando. Porque às vezes ela vem, projeta aquela vida plena, maravilhosa. É claro que a gente não idealiza coisas ruins para a gente, mas nem sempre aquilo se cumpre. E a criatura vai se frustrando, se amargurando e vai deixando e vai caindo naquela situação de um dia olhar para a própria vida e falar: nossa, minha vida não tem sentido nenhum. Ela foi totalmente diferente do que um dia eu imaginei. Muitas vezes essa sua imaginação e eu só seria feliz se fosse assim, 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 está dentro desse contexto que ela chama de pensamento mágico, que é um pensamento mais infantilizado, mais juvenil, que não é o pensamento da criatura que vai vivendo, que vai olhando que os outros também se frustram, que também têm dificuldades, que nem sempre a vida se concretiza do jeito que sonharam, e mesmo assim seguem a vida, adaptando o que tem que ser adaptado para que nós encontremos a felicidade possível aqui na Terra, porque ela existe. Então, ela fala muito isso, sobre o sentido da vida normal, que é a vida de cada um de nós, que é feita de alegrias e tristezas, e esse sentido que é um sentido mágico, é um sentido ilusório, é um sentido que a gente atribuiu. Eu só vou ser feliz se eu fizer tal coisa, se eu conquistar tal coisa. Então, se você não conquistar, você não vai ser feliz nunca. Né? Divaldo tem uma palestra assim, é uma palestra sobre felicidade. Então, ele conta, imagino que seja, não sei se é uma situação real, mas que tinha uma senhora que ia lá e falava: Edivaldo, ore por mim, porque eu vou ser feliz se eu encontrar um marido assim, assim. Ele orando, orando, aí aparece, casa. Não, Edivaldo, então, mas agora para eu ser feliz, faltaria emprego no Banco do Brasil. Então, Edivaldo ora, ela encontra, consegue emprego, então casar. Ah, mas agora eu queria ter 2 filhos, um menino, uma menina, papapá, aquela vida. Não, e ela tem. Depois ela, bom, agora falta tal coisa. Então, ele fala que muitas vezes nós somos escravos do que não temos. E mesmo conquistando, vamos sendo cronicamente insatisfeitos, deixando de olhar para a vida que temos e para as coisas ótimas que temos e não enxergamos, porque nos projetamos sempre para aquilo que nos falta. É mais ou menos isso que a Joana diz também em relação a esse
pensamento mágico que muitas vezes não se concretiza e faz com que a criatura sofra. E aí ela se acha a pior das criaturas, né? Porque só ela não consegue. E não é bem assim. Então aí, às vezes ela fala, bom, a vida não tem sentido para mim. Por quê? Porque ela sofreu traições, porque ela passou por ingratidões, por decepções, por frustrações, porque existe a solidão, porque foi abandonado, porque experimentou a doença, a morte de alguém muito querido, enfim. E eu diria para vocês, qual de nós nunca passou por essas coisas, ou todas? E para algumas pessoas isso é muito pesado. Por quê? Não que seja leve, delicioso ser traído, abandonado, ficar doente, não é isso. Mas não é isso também que faz com que a vida perca completamente o sentido, desde que a gente entenda para que a gente está aqui. Veja a fala de Joana. Não se creia, portanto, equivocadamente, que a finalidade primeira da conjuntura existencial, ou seja, da vida, seja viver bem. A gente vai se chocando, né, com essa fala. Não é viver bem, não. No sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações que se renovam e exaurem, alcançando o pódio da glória competitiva e todos esses equivalentes anelos, sonhos, né, do pensamento mágico, partindo para aspirações fenomênicas e miraculosas dos privilégios e das regalias que não harmonizam o indivíduo com ele mesmo. Em outras palavras, nós podemos e conseguiremos sim ser felizes aqui, mas não com base nesse pensamento que ela chama de pensamento mágico, que é no sentido que você veio aqui, você vai conquistar tudo que você quer, você vai galgar todos os degraus financeiramente, profissionalmente, e vai conquistar, conquistar, conquistar. Por quê? Porque, na maioria das vezes, não é para isso que você veio aqui. Do ponto de vista espiritual. Poxa, Cláudia, mas eu queria ter sucesso na vida. Mas não é normalmente para isso que você veio aqui na vida. Como não? Espiritualmente, nós todos viemos para dar certo, para sairmos desta existência exitosos e com muito sucesso. Mas vejam, espiritualmente. O que significa que, às vezes, para termos êxito espiritual dentro de um gênero de existência que foi não apenas proposto, mas escolhido em concordância por nós, nós temos que passar por coisas que aqui, do ponto de vista material, podem parecer fracassos. E tudo vai depender do quê? Da maneira como a gente passa por isso. Se nós tivermos a visão espírita, nós vamos ver nessas frustrações e nesses fracassos conquistas e aprendizados para o ser imortal, que sairá desta vida enriquecido de experiências e virtudes até. Às vezes, quando a gente fracassa, a gente se frustra, se nós soubermos olhar para aquilo, a gente ganha muito em humildade. Porque eu não sei se vocês já repararam, a vida nos coloca no nosso lugar. Que às vezes a gente se acha, né? E a vida vai mostrando que a gente não é tudo aquilo. A gente queria uma coisa e não conseguiu, o outro conseguiu. Talvez ele seja melhor que você. E tudo bem também. Não, mas eu queria, e aquilo agora virou um problema, porque virou uma mágoa no meu coração. Provavelmente você não veio para isso. E precisava daquela experiência para entender, sim, que você não pode tudo, que você não é o melhor de todos, nem o mais inteligente, nem o mais habilidoso naquela área, pode até ser em outra. Então, no mínimo, uma frustração,
se a gente souber olhar para ela, nos enriquece de experiência e de humildade, que a gente precisa tanto. Então, às vezes a gente acha que a vida só pode ser boa se for assim, né? Uma casinha no campo, toda florida, organizadinha, à beira de um lago tranquilo, e a vida em paz. Essa é a que eu sonhei para mim. Mas, meu bem, a minha vida está tão diferente dessa que eu sonhei para mim. E aí, joga fora? Nasce de novo? Não. Tem que viver ela do jeito que ela é. Esse é o sentido de realidade que a Joana coloca, né? Então, ela diz, olha, Joana é maravilhosa, transitar da ilusão para a realidade. A ilusão é a casinha à beira do lago tranquila, em que nem a água é revolta, né? Transitar da ilusão para a realidade é imperativo, é necessário, é mandatório para a aquisição de harmonia pessoal, da felicidade íntima. Sabe? Baixar o pé na realidade e falar, espera aí, por quê que eu não posso ser feliz se a minha vida é mais ou menos igual a de todo mundo? E aquela que eu imaginava é uma construção fantasiosa. A de ninguém é assim. Então, vamos lá. Vamos enfrentar a vida como ela é. E entender por que ela é assim e por que nos traz determinadas experiências. E aí vem o Espiritismo, né? Como nos diz Herculano Pires, o Espiritismo, entretanto, ao surgir na Terra em forma de filosofia, negou que a vida não tem objetivo nem significação. Ela tem um objetivo. E eu já vou adiantar para vocês, o objetivo é educativo. É nos ensinar várias coisas. Esta vida existe para que a gente aprenda. Combateu a teoria do prazer material como finalidade da existência humana. O Espiritismo mostra que a gente não veio aqui a passeio, e como diz Joana, né, para gozar tudo que há de bom e maravilhoso o tempo todo na vida. A gente não veio aqui para brincar. Até temos momentos felizes, claro, porque Deus é bom, mas não é isso a vida inteira. Não é aquela postagem de Instagram o tempo todo, né? E manifestou-se contrário à ideia de que o homem nasceu para sofrer. Também, o Espiritismo não diz que essa vida é um vale de lágrimas, que é um horror a existência humana. Não é nem gozar prazeres, fruição desses prazeres o tempo todo, e nem é um vale de lágrimas. Ela tem um objetivo, uma significação e traz uma proposta educativa para o espírito imortal. Então, segundo o Espiritismo, qual o nosso tempo de vida? Não são algumas décadas. Quanto tempo a gente vive? Da perspectiva espiritual, nós somos imortais. Então, meu Deus, a minha vida não deu certo. Por quê? Porque você teve uma existência que durou 70, 80, 90 anos, às vezes 100, e você achou que não foi boa, mas ela foi uma. Ela será uma. É um flash numa sequência de existências de um espírito, que é você, que no momento está encarnado, que tem todo o tempo do mundo e terá todas as experiências possíveis como um homem encarnado. Seu tempo de vida é a imortalidade. E essa é a nossa dificuldade. Porque a gente quer ser feliz plenamente agora e aqui. A gente será. Porque Jesus nos prometeu o reino de Deus. Que Ele sempre comparou a um grande banquete, a algo de muito bom. Mas, às vezes, Ele não está aqui, agora, quase nunca. Porque depende de conquistas, depende de evolução. Jesus também nos diz, sede perfeitos. E o sede perfeitos não vai se concretizar nesta vida. Nós vamos precisar de algumas. Mas estamos a caminho, olha que coisa boa. Então, nosso tempo de vida é a imortalidade. Nosso objetivo, finalidade, a evolução, a máxima evolução possível, que nunca vai ser plena, suprema,
Porque a evolução absoluta ela é divina, mas nós chegaremos muito longe nessa caminhada. E o meio para isso são as reencarnações, como esta que estamos vivendo hoje, e que tem um propósito educativo para o espírito. Então, vai precisar de frustração, sim. Vai precisar, às vezes, de uma perda. Vamos precisar desses percalços para ir aprendendo a criar, desenvolver em nós virtudes. Porque sem os estímulos, esses são estímulos, a gente não desenvolveria. Se a gente não perde nada, se tudo que a gente quer a gente tem, nós vivemos uma felicidade plena, como é que a gente vai desenvolver a humildade, a paciência, a tolerância, o perdão, o amor? Como? Se nós não somos desafiados a isto. Então, os desafios vêm. Não são dores, sofrimentos, frustrações, sob a perspectiva espírita. Então, o Espiritismo renovou fundamentalmente a concepção humana da vida e do mundo, ensinando ao homem, segundo o professor Herculano, que ele não nasceu para gozar nem para sofrer, mas apenas, e esse apenas tem letras maiúsculas, né, para evoluir, progredir, como tudo evolui, e progride ao nosso redor, na natureza e na própria sociedade. Desse modo, e aí vem Joana de novo, os desafios existenciais, e não mais a dor, o sofrimento, aquele peso, a frustração, ela chama de desafios existenciais. São esses aguilhões para o nosso progresso. Os desafios existenciais fazem parte da vida de todos, sem os quais o ser seria destruído pela paralisia da vontade dos membros, das aspirações que se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Então, tudo isso que acontece na nossa vida é para que a gente cresça espiritualmente. Se a gente entender isso, enxergar isso e se propuser a isso, eu garanto que muda completamente a maneira como a gente vê a vida, como a gente vê esses desafios e como a gente passa por eles. Nós não vamos mais nos sentir vítimas do mundo, vítimas de um Deus que não olha para nós, vítima de acontecimentos ou vítimas das pessoas. Ontem eu conversei com uma pessoa ainda e falei, eu sou perseguida. Eu sou perseguida no meu trabalho, e ninguém gosta de mim. Eu falei, meu Deus, conversando e tentando mostrar para ela que não é bem assim, e que a gente não é coitadinho de nada. Então, a gente precisa rever. E aí, esses desafios, eles têm o nome, às vezes, de traições, ingratidões, decepções, frustrações, solidão, abandonos, doenças e, eventualmente, morte. São eventos da vida, desafios existenciais. Ai, Cláudia, mas espírita gosta de sofrer? Não, espírita não gosta. Mas espírita busca entender o significado da dor para que ela seja construtiva. É simplesmente isso. Ontem ainda falei para uma pessoa que me procurou, falei, leia o problema do ser, do destino e da dor, mas comece pela terceira parte, pelo problema da dor. Ali você vai entender tanta coisa, você vai quase achar a dor bonita. Mas sem ironia, no sentido de que ela tem um papel mesmo na vida. E do ponto de vista espiritual, ela é um recurso divino para que a gente ande mais rápido nessa trajetória e chegue mais rápido na paz, no equilíbrio, na felicidade daqueles que já evoluíram. Então, olha, o Leon Denis nos diz, tudo que vive neste mundo sofre. Reflexões dele. A natureza, os animais e o homem. Vocês já viram que o animal fica doentinho?
E aí a pessoa às vezes fica doente, com uma arritmia cardíaca, com câncer, fala, eu devo estar resgatando alguma coisa horrorosa. Ainda ouvi isso ontem também. Será? Ou será? E o animal, quando ele adoece? O animal não tem hérnia de disco? Tem arritmia cardíaca, tem câncer. E o que ele está resgatando mesmo? Que mal que ele fez na vida anterior, porque ele não é racional, né? Leon Denis que fala isso. A gente tem que ir mais fundo nos raciocínios. Dor, tudo que vive nesse mundo passa por ela. A natureza, os animais e o homem. E, entretanto, o amor é a lei do universo. E é pelo amor que Deus formou os seres. Contradição aparentemente formidável, problema angustiante, que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Por isso que eu falei, se estiver sofrendo, leia essa terceira parte desse livro. Essa é a capinha antiga ainda, é a capa que eu tenho, que eu gosto, que eu vou lá na estante e já pego o livrinho vermelho quando eu preciso, né? Agora já mudou a capa. A dor, ele nos diz, segue todos os nossos passos. Elas nos espreitam em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge, que o fita com seu olhar estranho, o homem se faz a eterna pergunta: por que a dor? No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e de educação. Sendo partilhada de todos, deve ser considerada como necessidade de ordem geral, todos precisam, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Allan Kardec, no item O Ponto de Vista, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o Espiritismo dilata o pensamento humano e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, e como se ela fosse tudo, por isso a gente às vezes quer ser feliz agora de qualquer jeito, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, nos coloca como se nós saíssemos do olho do furacão e, com o conhecimento espírita, nós fôssemos levados ao topo de uma montanha para enxergarmos as coisas de uma perspectiva mais elevada e mais panorâmica, onde a gente enxerga o conjunto. Que conjunto? O conjunto das nossas existências, das nossas necessidades, e entende que esta vida é um ponto importante, necessário, que precisa ser bem vivida, mas ela é um ponto. E que nenhuma dor, nenhum desafio é eterno, e muito menos superior às forças que temos. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos finalizar com um raciocínio lindíssimo do professor Herculano Pires, que nos diz que somos seres que caminhamos rumo às estrelas. Olha que coisa fantástica. Quando a gente entende isso, a gente se coloca como alguém cheio de esperança num porvir. E mesmo que o nosso momento esteja difícil, a gente entende, se a gente interiorizar isto, que a vida é muito maior. E que o nosso destino é a luz, é a felicidade, é a paz, sim. Embora às vezes não seja o que nós estejamos vivendo agora. Mas este momento chegará. Como nos diz Emmanuel, tudo que vem do céu tem o potencial para se transformar em luz. Depende de como nós recebemos esses desafios, essas experiências. Então, o professor Herculano nos diz que o Espiritismo nos leva à convicção racional
de que somos espíritos em evolução através do tempo e do espaço, partículas de um todo que é a humanidade universal, e caminhamos da Terra em direção às estrelas. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie, porque essa compreensão não se faz de uma hora para outra. Não é com essa palestra que as pessoas vão sair daqui entendendo plenamente isso e modificadas. É um processo. É um processo de compreensão e, consequentemente, um processo de transformação da maneira como nos colocamos na vida e nos posicionamos na Terra. Eu estou nesse processo há vários anos. A Isaura e o Anésio também vêm nesse processo há vários anos, que implica em leituras, em estudo, em reflexão contínua, né? Ou seja, crescimento, amadurecimento intelectual, emocional, para que a gente vá dando conta cada vez melhor desses desafios e passando por eles da forma mais proveitosa possível. Que Jesus os abençoe a todos. Muito obrigada por estar aqui hoje, pela atenção de todos, e tenham um belíssimo domingo. Mesmo que surjam alguns desafios, que ele seja belo e bonito para todos vocês.